Olá, boa tarde, boa noite, bem-vindo a mais um vídeo da série Ideias para o Mundo. Boa viagem, deixa-te ir pela imaginação. Hoje quero falar sobre expressões faciais e não verbal. É importantíssimo estudar as expressões faciais ou não verbal. Mesmo que intuitivamente ou com livros mais simples, como o de Alexandre Monteiro, Profiler, é crucial estudar o não verbal e as expressões faciais. Mais até do que decifrar os outros ou procurar perceber o que é que o outro está a sentir para nos ajustarmos socialmente naquele momento, é assim também essencial para decifrarmos a nós próprios, conseguirmos compreender a nós mesmos na nossa perspectiva. E eu pelo menos faço isto muitas das vezes, algumas das fases mais, outras menos, dependendo daquilo que quero melhorar, porque é uma ferramenta essencial. Inclusive também se pode ser uma forma de nós regularmos melhor as nossas emoções, que é ganhando consciência delas, de que é que estamos a sentir. E por vezes as pessoas podem não sentir isso, não sentir que emoção é que estão a sentir, no sentido de estarem conscientes delas, porque estão a sentir alguma coisa. E as expressões faciais não verbal ajuda com isso também. Como é que eu, quando reagi naquela situação com a Mariana, estava? Qual é que era o meu não verbal, as minhas expressões faciais? Quais é que foram os gestos que eu fiz? Isto ajuda a ganhar consciência, por exemplo, de algumas respostas que podemos estar a ter para com as outras pessoas. E esse ganho de consciência pode ser suficiente para nós agirmos de forma diferente na próxima vez. Também é uma forma de evitarmos tanto mecanismos de defesa do ego para e então ganharmos mais consciência de como é que estávamos mesmo a atuar naquela situação. Que se calhar poderia precisar ou não de alguns arranjos que nós queremos agora fazer. E que de outra forma, se calhar nós não conseguirmos ver tão facilmente. Porquê? Porque a pessoa iria ignorar completamente o não verbal de como é que ela estava a agir. E apesar de estar a falar de não verbal, também se pode incluir facilmente, até porque eu já frequentei um curso de técnicas de análise de comportamento não verbal, e as pessoas falam do não verbal, muitas das vezes acabam por falar de uma forma ou de outra, até dos tons de voz. Se fala mais alto, se fala mais baixo. Quando é que ela fala mais alto? Quando é que ela fala mais baixo? Okay. E agudo ou grave. E nós até inconscientemente fazemos uma leitura implícita destes sinais todos não verbais. Depois fazemos uma análise também cognitiva e podemos fazer uma leitura mais enviesada ou menos enviesada conscientemente. Contudo, na minha perspectiva, eu acho que é bastante útil nós olharmos também aquilo que é óbvio, aquilo que muitas vezes também se cruza com o senso comum, que apesar de muitos cientistas, ou pelo menos na psicologia, por vezes haver o que eu chamo de um assalto ao senso comum, no sentido de o negar, negligenciar ou não o compreender, e eu acho que ele muitas das vezes tem recursos bons que nós devemos aproveitar. Afinal é senso comum, por algum motivo é. E então o não verbal é fascinante. Eu acho que nós podemos apenas só dar uso por nós próprios, mesmo que não tenhamos tempo para ler, só tomar consciência das expressões que fazemos, do tom de voz e da entoação e da altura da voz, está mais alta ou mais baixa. Acho que é suficiente para por vezes ganharmos mais consciência do que é que estamos a sentir. Inclusive também os outros. Só o facto de redirecionarmos mais a nossa atenção para o não verbal e as emoções dos outros já pode ser alguma coisa transformadora naquilo que é a nossa compreensão do outro e a nossa consciência sobre aquilo que o outro está a estar a sentir. Então fica aqui a minha partilha de hoje. Acho que pode ser muito interessante a estudar o não verbal. Alguns autores podem ser interessantes ver a estudar o não verbal e as expressões faciais. O Paul Ekman tem um programa, uma espécie de programa de treinamento, exatamente, online, para a pessoa treinar a leitura das expressões faciais. No caso, o que estou-me a lembrar agora, fala de microexpressões, e é para a pessoa se treinar a capturar e identificar microexpressões, porque elas ocorrem em milissegundos. As incontroláveis, as que independentemente daquilo que a pessoa quiser fazer, ela não consegue controlar, porque simplesmente sai. Porque há missões que saem, mas depois a pessoa disfarça, por exemplo, não é? Então é muito interessante. Vou deixar o link na descrição para quem quiser. E aqui em Portugal, eu ainda já estou para ler, já estou para ler o livro de Freitas Magalhães há bastante tempo. É um laboratório de expressão facial e emoção aqui em Portugal, reconhecido por algumas instituições como o número 1 no mundo, do professor Freitas Magalhães. Tem muitos livros sobre expressão facial.
que eu acho que pode ser muito interessante também. Quero ler não sei quando é que vou ler, provavelmente nas férias. E tenho a certeza que vai ser muito, muito, muito bom. Os tradicionais mais simples, digo mais simples porque não vão ser científicos. Embora o Paulo Ekman também dá para treinar sem ele apresentar aquilo de uma maneira simples. Há sempre o Alexandre Monteiro, que teve formação com agências de espionagem, com o FBI, o CIA, o MI6, com a PGB, que também pode ser interessante. Aliás, não comecei. Aqui em Portugal foi o primeiro autor que eu entrei em contacto, que eu gosto muito do Alexandre Monteiro, e que também me deu muito valor nesta área. Apesar de algumas pessoas questionarem se é científico, se não é, para mim é balelas. Basta funcionar no sentido prático e transformar-me, que para mim é o que importa. Não importa só saber informação e palavras, se isso não nos transformar. Isso é que é o ouro. E os livros dele também têm esse poder, esse ouro. Apesar das críticas que se possam fazer por não ser científico, e muitas das coisas que ele comunica, é baseado em ciência, apesar de ele não ser um cientista. Apesar de, teoricamente ou supostamente, nem tudo. Mas funciona, é prático, para mim isso é o que importa. Por isso, eu uso na mesma as dicas dele, resulta, transformo, isso para mim é o mais importante. Também, já agora, uma das dicas da Alexandra que a mim me ajudou muito e até me ajudou a compreender-me ainda melhor, porque fez bastante sentido. E para apresentar pelo menos também uma dica, não é? Quando se levanta uma sobrancelha, pode ser um indicador de pedir mais informação. A pessoa quer mais informação. São 1500 euros mais IVA, com tudo incluído. Isto é excelente para comerciais, porque uma pessoa pode... Há aqui alguma coisa que quer que repita, há alguma informação que ficou confusa, que possa ser mais claro. Sim, está incluído A, B, C, D, ok? É excelente, funciona, que é um miminho. Agora você pode começar a perceber quais é que são as expressões faciais que usa e como é que está o seu não verbal em certas situações. É espetacular, para nos transformarmos é incrível. E também há outra, que é o conhecido Duping Delight, ou o smirk, em inglês as pessoas já usam muito este termo smirk, na internet quando já uso bastante, por pessoas ditas comuns, o smirk, ou o Duping Delight, apesar de haver algumas pessoas que poderão fazer uma distinção entre as duas, de um ponto de vista prático, daquilo que eu posso perceber-me, refere-se a coisas muito, muito semelhantes ou iguais ou parecidas, que pode ser ter a prazer em sentir controle da situação, no sentido de saber o que é que está exatamente a passar, ou fazer ou dizer alguma coisa que a pessoa sabe que vai trazer aquele resultado bem, e ela sente esse prazer. Okay? Eu vi um autor brasileiro que estava a falar sobre este sorriso do Open Delight. Ele estava a comentar que pode ser encontrado em comediantes, embora não tenha encontrado, mas faz sentido, que é, vou dizer uma grande piada e disse uma grande piada e sei que vai fazer rir e fez rir. Ou mandei a grande piada, o pessoal riu-se. Eu associo a quando eu sinto consciência daquilo que está a passar socialmente. Também é associado com o sorriso do desprezo, do manipulador. E é isso, exatamente. E eu, curiosamente, eu uso muito esta expressão do Duping Delight para aquilo que eu chamo de entrar em contacto com a minha sombra, que pode ser interpretado como algo ou algum desejo que está reprimido, ou alguma coisa que não está iluminada pela luz da consciência. Eu uso isso porquê? Porque em situações mais catastróficas, por exemplo, foi roubado o gajo. Não preciso morrer assim à brava, mas em algumas situações mais catastróficas que eu comunicava com o Duping Delight em relação ao outro, eu comecei a perceber que realmente tinha certo prazer, não no sentido de prazer da catástrofe do outro, necessariamente. Aliás, não. Deixa-me dizer que não. Estou a querer gravar, mas vou dizer que não. Mas sim de que poderia ter uma atitude e comportamento mais
de luz, mais iluminado, mais consciente de que, pá, se foi uma catástrofe, poderá ser bom eu estar a comunicar isto socialmente de uma maneira que está alinhada com esse sentimento de catástrofe. E não com o sentimento de sei exatamente o que é que lhe aconteceu, foi roubado, o carro foi roubado, sei exatamente o que é, porque eu também já tive o meu carro roubado, tive que me desenrascar, o meu amigo, ele vai ter que se desenrascar e ponto final e acabou. Isso eu acho bastante interessante. Eu uso as expressões faciais para isso, aquilo que se chama da sombra. E também, claro, tanto no sentido social, para eliminar aquilo que poderá ser preciso e necessário de ser eliminado, pela luz da consciência, como também para aquilo que poderá estar a ser reprimido, como conquistas, desejos, entre outros, que também pode não estar a ser expresso a 100%. Isto, mesmo em níveis que você poderá não conseguir conceptualizar neste momento ou não conceptualizar. Porque para mim, individuação, eu olho nesse sentido, este conceito de Carl Jung, é eliminar a sombra, tal como partilhar há pouco, e deixe-se levar na imaginação no que toca ao seu entendimento deste conceito, mas também ir atrás de tudo aquilo que eu quero ir atrás. Porque o ser humano, tanto quanto deve ser um ser social e que ilumina a sua sombra e comunica com consciência, também ao mesmo tempo é alguém que não se quer autossabotar, é alguém que deve querer conquistar coisas e deve querer ter a sua dose de sobrevivência bem assegurada. Por isso, com tudo de implícito que está aí. Aliás, na minha visão, é uma junção entre os dois. Esta consciência na comunicação e iluminação da sombra, mas também na comunicação de abraçar aquilo que é benéfico, que nos vai dar sucesso. Não queremos também ser humildes ao ponto de reprimir, nem que seja inconscientemente ou suprimir emoções de conquista, de querer mais, de fazer mais e assegurar ainda mais recursos para a nossa sobrevivência. Eu falo isto da sobrevivência associada aqui ao Carl Jung, porque vejo alguns autores associados à psicologia de Carl Jung que defendem a psicologia como uma vertente biológica e associam esta parte da psicologia junguiana também, esta parte biológica. Então eu olho desta forma e para mim fica fascinante compreender este conceito. Porque também para mim é fascinante porque significa que não paramos, mas sim continuamos a comunicar de uma forma que também que vai dar sucesso e continuamos a agir de uma forma que nos vai dar sucesso. Não fazendo uma espécie de autossabotagem que seja inconsciente. Até porque muitas das vezes, para fazermos ainda mais e melhor pelos outros, mais a parte da luz, da consciência e da iluminação, precisamos de ser melhor e de fazer melhor. Por exemplo, consegue ajudar mais pessoas alguém que vai atrás de mais recursos do que alguém que decidiu parar e decidiu que estava bem por ali, que não queria ir atrás de mais. E nós sabemos que os quereres de conquistar mais e de ser mais fazem parte da psique humana inerente, correto? Pelo menos quando ele não está em algum tipo de autossabotagem, consciente ou inconsciente. Por isso, acho que é muito interessante este conceito de individuação e eu, pelo menos, uso as expressões faciais associadas a ele. Nunca vi investigação científica associar aos dois, mas acredito que seja questão de tempo, porque acho que é mesmo fenomenal. Falo isto por experiência própria, levem isto para o lado filosófico. E fica aqui o vídeo por hoje. Diga uma situação onde você conseguiu ler alguma expressão facial, comportamento não verbal que lhe foi benéfico, de si, dos outros, e como é que utiliza isso no seu dia-a-dia. Usa, não usa, é de forma intuitiva, faz o quê com essa informação? Porque eu, consoante me fui entrando mais em contacto com a consciência, o impacto que isto tem na minha vida, também fui apercebendo-me que também traz muita responsabilidade perceber com uma forma mais precisa, através do nosso conhecimento, o que é que se poderá estar a passar do lado da outra pessoa. Traz responsabilidade e é preciso lidar com essa informação. Eu acho que as expressões verbais também são muito perigosas nesse sentido, de que depois poderá nos dar muita responsabilidade por estarmos a ver aquilo que antes nós não conseguimos ver. Pode ser muita informação e que destrói o nosso mapa mental, no sentido de como é que nós vamos navegar pelo mundo, e tem que se expandir, e com mais responsabilidade, mais luz, mais consciência.
E é assim que eu olho para o conhecimento em geral, também sobre a psicologia humana. No entendimento do conhecimento que me transforma. Porque para mim, se não transformar, pode ser muito científico, mas se não me transformar, o que é que valia fazer? Não é? Eu acho que estes conceitos eu partilho-os assim de uma forma tão vivaz porque me transformou. Então também quero que transforme assim, se fizer sentido, porque acho que ajuda-nos a ter mais consciência sentida na parte subjetiva que faz tanta falta e bem preciso aqui à psicologia, na minha opinião, em Portugal. E então aqui trago, porque se não transformar, estamos a fazer o quê? Com o conhecimento. São só palavras vazias, como eu costumo partilhar. Palavras vazias não quero. Por isso é isto o vídeo de hoje. Digam o que é que você achou, partilhem nos comentários. É isto. Quem sabe depois de eu ler mais alguns livros aí sobre Freitas Magalhães ou outros, traga uma aula destas, mais técnica e precisa, à escola para adultos, que não sei quando vai sair, mas espero que saia em breve, novamente, plataforma. E é isto. Obrigado, até à próxima, eu tão gosto. Adeus.